Dominus Salus, uma inspiração do Espírito Santo para a Igreja. O que define, a definição do carisma Dominus Salus é a seguinte: restaurar o ser humano à imagem de Deus para que se reconheça filho. É esta a inspiração do Espírito Santo para a Igreja através do carisma Dominus Salus. Então, nós sabemos que os carismas, diante da inspiração do Espírito Santo em todos os tempos, da Igreja, ele foi sendo manifestado através do querer do Espírito Santo para um local, para um tempo, para uma época. E então, para nós também, Dominus Salus tem essa inspiração do Espírito Santo da restauração do ser humano, essa restauração da dignidade do ser humano, para que ele se redescubra filho. É um foco, um ponto muito importante, é central, do carisma Dominus Salus, a dignidade de filhos, restabelecer, restaurar a dignidade de filhos. Este carisma, ele nasce, entre nós, claro, porque já no pensamento de Deus, mas ele nasce entre nós no ano de 1996, através dos nossos cofundadores e o nosso fundador, se reunindo para orações, manifestando ali eles este impulso do Espírito que eles sentiam para algo mais. Eles participavam de grupo de oração juntos, e o nosso fundador mesmo também chegou a fazer experiências com relação à comunidade, na vida dele em particular, mas aí também o Espírito Santo agiu nele, trazendo-o exatamente para cá. É uma palavra que sempre nos chama muita atenção na partilha dele para com a comunidade, que alguém que o atendia, que rezava por ele, no momento da sua vida, dizia para ele que o Espírito Santo queria que ele viesse para cá e que ele fosse esse instrumento do Espírito Santo para esta diocese, para esta cidade, de Jundiaí. E então foi quando, nessa busca dele, pela vocação dele, nessa busca dele por esse algo a mais que Deus o inspirava, ele foi trazido de volta, digamos assim, pelo Espírito Santo para que aqui nascesse este carisma. Então, se reuniram, como eu dizia, em meados de 96, em janeiro de 1996, eles começaram a se reunir, digamos assim, no sentido de fazerem orações, passarem todo um tempo juntos em orações, até que então o Espírito Santo começou a formar, Ele começou a moldar este carisma. Então, claro, primeiro no coração do nosso fundador e também dos cofundadores ali com ele, para moldar a vontade do Espírito Santo, então, a nosso respeito. E disso veio essa definição. Claro, no decorrer dos anos, foi passando toda essa realidade do carisma, mas sempre ficou muito claro na história da comunidade esta palavra, restauração. Isso sempre ficou muito claro. Tudo aquilo que o carisma começou a se manifestar nos tempos lá de 96 e os anos que foram se seguindo, tudo estava relacionado à restauração. As orações nas casas, os terços nas casas, os atendimentos de oração até mesmo, as partilhas com as pessoas, ir até as pessoas, também retiros já que começavam a surgir então no decorrer dos anos, tudo se estabelecia muito essa palavra restauração. As pessoas, uma partilha também do nosso fundador, ele sempre diz, que as pessoas começavam a testemunhar sempre: a minha vida foi restaurada, a minha família foi restaurada, depois do retiro a minha família foi restaurada, depois que eu vim no atendimento a minha família foi restaurada, a minha vida foi restaurada, enfim. Esta palavra restauração, ela saltava do coração das pessoas que entravam em contato com o carisma. Então, nesta palavra de restauração também, é o que a gente percebe, que como nos dias de hoje, precisa dessa restauração, essa ação do Espírito Santo para restaurar o ser humano, que foi feita à imagem de Deus e que está desfigurado daquilo que Deus pensou a respeito do ser humano, o que Deus pensou de nós. Ele pensou em nós e Ele nos deu a sua imagem e semelhança na criação. Porém, perdemos isso com o pecado. E através de diversas formas, é claro, o Espírito Santo, particularmente para nós, Ele soprou este carisma de restauração para que em tudo o que nós somos como carisma,
em tudo o que nós manifestamos como carisma, seja sempre esta restauração desta imagem de Deus em nós. E essa redescoberta da filiação divina, a dignidade de filhos. Então, a importância, como eu dizia, diante dos carismas na igreja, não é que em cada tempo se manifestou conforme o Espírito Santo inspirava homens e mulheres, não é? Ele inspirou homens e mulheres em diversos tempos, em diversos lugares, não é? Para manifestar a sua vontade. E então, no carisma Dominus Salus, nós percebemos que fomos percebendo, no decorrer dos anos, que tinha muito isso de próprio, não é? Da restauração da dignidade. Com o tempo também veio a palavra fundante, não é? Do carisma. Então, depois dessa definição, que veio com o decorrer dos anos também, essa clareza da definição do carisma, não é? Antes também se falava muito da restauração do ser humano, corpo, alma e espírito, a restauração do ser humano. Aí depois, com o tempo, né, foi se moldando, como eu dizia, essa definição mais completa. E ficou então definido como restauração do ser humano, a imagem de Deus e a sua redescoberta como filho, né? E nisso, né, nesse tempo também, veio a palavra fundante do carisma, que está em Isaías 53, versículo 5. Por suas chagas fomos curados, né? Em suas chagas encontra-se cura para nós. Tudo isso foi sendo moldado de uma forma divina, né? Uma forma sobrenatural, a forma do Espírito. Em todo o decorrer da história, todo membro que é o carisma pode tocar e perceber isso. Não é que o carisma foi sendo moldado pelo Espírito Santo em nós, através do coração do fundador, é claro, que tem um carisma particular de fundação, que é diferente também, né? Ele tem um carisma de fundação e tem o carisma fundacional, né? Que é, no caso, o nosso, dos membros, né? Que todos têm esse carisma, todos são este carisma, não é? Mas no carisma de fundador, onde o Espírito Santo age, né, de forma muito profunda, ele vai falando, é claro, sobre o carisma, ele vai moldando o carisma em nós, não é? Naquilo que o Espírito Santo vai falando. E então a gente percebe que nisso, né, com a palavra então fundacional, né, que é Isaías 53, por suas chagas nós somos curados, né? Em suas chagas encontra-se cura para nós. Fomos percebendo que uma coisa ia ligando na outra, não é? Porque nas chagas de Cristo, o que é a chaga de Cristo para nós? Não é a nossa redenção. Cristo nos recriou, não é? Foi uma recriação, foi uma restauração, aquilo que a salvação de Cristo nos trouxe. Então, em suas chagas encontra-se cura para nós. A cura que não é, até nos primeiros anos, se falava muito, é claro, da cura e libertação, né? Um carisma de cura e libertação. Mas, claro, foi vendo que não é essa a definição, porque a cura e libertação não é um carisma na igreja, não é? Isso, de repente, de várias formas, faz mais parte até dos dons carismáticos, que são diferentes de um carisma específico. Pois bem, né, o carisma da comunidade, que nas chagas de Cristo se encontra a cura para nós, é porque nas chagas de Cristo, ou seja, na salvação, foi por essas chagas que fomos salvos, que fomos recriados, né? E quando nós vivemos isso, nós vivemos esta restauração da imagem de Deus em nós, não é? Para nos redescobrirmos como filhos amados. Foi isso que Cristo veio nos dizer, foi isso que Cristo fez, que Cristo mostrou. Então é muito particular, né? Nós ficamos maravilhados, eu como membro, né, sendo este carisma, fico maravilhada. E assim, é uma fonte inesgotável. Eu poderia falar aqui por muito tempo sobre o carisma Dominus Salus e ainda assim não esgotaríamos, porque estamos, né, em fundação, digamos assim. São muitas coisas já manifestadas pelo Espírito Santo, como dizia, a palavra, né, a definição do carisma, a palavra fundante, temos a experiência cristológica, que é em São Tomé, né? Ou seja, tanto a definição do carisma, que vem confirmada pela palavra fundante, e essa experiência cristológica que também vem confirmando tudo isso, justamente porque Tomé foi o único que tocou na onde, né? Foi o único que introduziu a sua mão na chaga de Cristo, na chaga do seu peito aberto. Ele não só contemplou como os demais, mas ele tocou.
Então, mais uma vez, né, o carisma se manifesta, o Espírito Santo se manifesta através deste carisma em nós, para que a gente seja curado através dessas chagas, para que nós possamos fazer essa experiência de tocar essas chagas e sentir a vida que há ali, né? E realmente voltarmos a agir como filhos amados de Deus. Então, é um pouco, como eu falei, que dá para falar sobre o carisma da comunidade, dentro dos nossos trabalhos também, não é? De atendimento de oração, de pregações em retiros, de formações, tudo isso deve sempre remeter à filiação divina, à restauração da imagem de Deus em nós, porque o que a gente faz parte sempre do que a gente é como carisma. Então fica um pouco aqui desta partilha sobre o nosso carisma, sobre esta importância do nosso carisma para a igreja e na igreja, pedindo a Deus que sejamos fiéis a esta manifestação do Espírito Santo, né? Todos os membros da comunidade, todos aqueles que são o carisma, possam ser fiéis a este chamado particular, né, do Senhor para ser esse carisma na igreja, né, e responder então, né, com o Espírito Santo às necessidades desse tempo, dessa época. Deus abençoe e venha nos conhecer, né? Conheça mais sobre a comunidade, sempre entrando nos nossos canais, fazendo parte, conhecendo, né, todo o trabalho da comunidade através de tudo o que está sendo partilhado com vocês deste carisma. Deus abençoe.